você que está aí na sua casa. Nós estamos aqui hoje reunidos em casa para fazer o louvor, e isso me faz lembrar de um ano atrás, quando a pandemia começou. E o que Deus tem falado muito ao meu coração durante essa semana é que nós não podemos nos desapegar da fé no nosso Senhor. Nós não podemos nos desapegar do nosso Criador e das promessas que Ele nos fez através da palavra, da Bíblia. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a se envolver nesse momento de louvor e adoração e deixar de lado a sua aflição, deixar de lado todos os problemas, deixar de lado todas as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. O Senhor, Ele é conosco. Ele é o Deus presente, o Deus Emmanuel. E Ele não nos desampara. Não importa o momento, a circunstância, não importa se é pandemia, se não é. Ele nunca deixa os seus filhos, porque nós somos filhos amados, nós somos a noiva do Senhor. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e declarar esse louvor e descansar verdadeiramente nos braços do Senhor.
graça e a paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando no nosso 20º dia de jejum e oração, 21 dias fortalecidos pelo Senhor. E Deus tem feito grandes maravilhas em nosso meio, tenho certeza disso. Temos grandes testemunhos para contar. E após nós termos recebido tantas palavras poderosas de vitórias, de conquistas, para sermos fortalecidos, hoje eu queria compartilhar algo que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, que diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Sabe, Davi, ele é considerado para muitos como o maior rei de Israel. Não tanto pelas suas conquistas, mas por ele ter um coração para o Senhor. Ele não é tão lembrado pelo tamanho das suas conquistas, mas pelo tamanho do coração que ele tinha para com Deus. E ser fortalecido no Senhor era um estilo de vida que Davi tinha, né? Davi, quando ninguém estava olhando, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do pai, ele estava lá orando, ele estava lá em adoração, se quebrantando, reconhecendo que precisava do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Isso era um estilo de vida dele. E ali naquele lugar onde ninguém o via, onde só estava ele e Deus, ele recebia as forças do Senhor. Ali ele era fortalecido pelo Senhor. Ali a força de Deus vinha sobre ele e ele conseguia vencer o urso, ele conseguia vencer o leão. Era nesse lugar de intimidade, nesse lugar secreto, ele era fortalecido ao ponto de poder enfrentar um soldado treinado, um militar e um jovenzinho, um adolescente, enfrentar esse soldado e ele sair com a vitória, sair com a conquista. Por quê? Porque o estilo de vida de Davi era um estilo de reconhecimento, que não tinha nada de forças em si mesmo, porém reconhecia também que a sua força vinha do Senhor. E isso é uma grande chave para nós sermos fortalecidos, irmãos. Reconhecer que Deus nos escolheu, sendo nós pequenos, fracos, mas Ele escolheu colocar o seu grande poder e a sua grande força dentro de nós. Por isso, nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ter um estilo de vida onde desfrutamos de uma força sobrenatural dia após dia. Davi, fazendo um breve relato, Davi ele foi alguém que se colocou na posição de servo. Davi, enquanto Golias ele estava destruindo a nação de Israel, ele se posicionou e falou: olha, eu vou lutar com ele. Davi se colocou entregando a própria vida, colocou numa posição de entregar a própria vida a favor das coisas de Deus. E quando Davi se posiciona dessa forma, e ele é ungido rei, começa algumas perseguições na vida de Davi. Davi ele foi rejeitado pelo próprio rei dele. O Davi se entregou por Saul. Davi assumiu a condição de Saul e Saul rejeitou. Saul queria matá-lo, começou a persegui-lo para matá-lo, né? E Davi ele foi rejeitado pela sua própria nação. A sua nação o rejeitou. Davi foi rejeitado pelos familiares. Os familiares dele, o pai dele o colocava num lugar onde ninguém o via. Os irmãos dele, quando ele chegou lá para levar o alimento, ele foi rejeitado, desprezado pelos irmãos. Davi, em um momento, ele fugiu e os seus inimigos chegaram até ele. E os inimigos dele o rejeitou porque achou que ele poderia traí-los, o rejeitou também. Olha que situação. Davi foi vivendo uma situação de rejeição constante. E quando nós fazemos o bem e recebemos o mal, naturalmente nós desanimamos, naturalmente nós nos enfraquecemos. E era exatamente isso que Davi estava vivendo. Davi,
chegou num ponto onde, nós acabamos de ler aqui, ele disse, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. O povo que ele chegou em um lugar onde só tinha homens ruins, e ele se fez líder desses homens, ele mudou a história desses homens, e ele saiu com esses homens para uma guerra, e quando ele voltou, ele encontrou toda a cidade onde eles estavam destruída. Ele voltou e ele encontrou não existia mais a família, todos haviam sido levados cativos. E esses homens que ele ajudou, que ele restaurou, queria apedrejá-lo, queria matá-lo. Então olha só a situação que ele estava vivendo. E diante disso tudo, então Davi diz assim, a Bíblia nos diz, mas Davi se reanimou no seu Deus. Davi, ele teve uma escolha em se reanimar no Senhor, em ser fortalecido no Senhor. Ali, ele, diante de toda a rejeição, diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento, Davi escolheu ser fortalecido no Senhor. Nós precisamos escolher renovar as nossas forças no Senhor. Davi escolheu isso, sabe? E nós passamos por situações assim. Nós somos perseguidos, nós somos rejeitados, nós somos desprezados muitas vezes, mas enquanto alguns escolhem encontrar a solução em um suicídio, outros escolhem nas drogas, outros escolhem no trabalho, outros escolhem na prostituição, mas nós somos aqueles que escolhemos ser fortalecidos no Senhor. Nós somos aquele que escolhemos ser fortalecidos na força e no poder do Senhor, porque é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele tem para você, te fortalecer, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Sabe, Davi era alguém que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que sentia o palpitar do coração do Senhor. O coração dele palpitava nas mesmas batidas que a do Senhor. Ele ansiava por esse encontro com o Senhor. Ele desejava o Senhor mais do que tudo. Ele não se importava com o que Deus poderia dar a ele. O que ele queria era o próprio Deus. E esse desejo que ele tinha de ter o próprio Deus em si fazia com que, quando ele se relacionava com o Senhor, ele encontrava uma força sobrenatural. Por isso que, diante de uma situação devastadora como essa, de chegar em sua cidade, chegar em sua casa e encontrar a casa toda destruída, encontrar a sua família levada como prisioneira, se encontrar numa situação onde todos aqueles que ele ajudou queria matá-lo, queria apedrejá-lo, diante de toda essa situação, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Quero dizer algo para você, nós temos vivido dias difíceis, onde nós muitas vezes perdemos trabalho, onde nós chegamos em casa, vemos a nossa família, não muitas vezes aos pés do Senhor, mas eu quero desafiar você, diante disso tudo, escolha se reanimar e ser fortalecido no Senhor. Tivemos 19 palavras poderosas sobre sermos fortalecidos no Senhor. E hoje eu quero dizer para você, diante dessas 19 mensagens que tivemos, e ainda tem uma a mais amanhã, eu quero desafiar você a escolher ser fortalecido do Senhor. Abrir mão da sua força e receber aí na sua casa a força e o poder que vem do céu. Amém? Eu quero, junto com você agora, confessar a palavra. Eu quero que você ore comigo e fale assim: a minha força vem do Senhor. Em Ti sou fortalecido. Seja qual for a situação que eu estiver vivendo, eu escolho renovar as minhas forças em Ti, Senhor, pois é de Ti que vem a minha força. Amém, querido? Quero orar junto com você. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, Senhor, pela igreja. Ó Deus, nós oramos por cada membro da igreja. Ó Deus, visita cada família, cada lar, que cada lar receba a força e o poder do alto nesse momento, em nome de Jesus. Que os nossos líderes que possam estar desanimados sejam fortalecidos agora pelo poder que vem do céu. Senhor, nós oramos pelos nossos pastores. Visita o pastor Nelson, a pastora Ruth, fortaleça o Senhor nessa caminhada.
obra. Dê força, dê vigor, dê saúde, sabedoria, estratégia, Senhor, para conduzir esse rebanho. Senhor, nós oramos pelo pastor William, pela pastora Priscila, o pastor Rodrigo, a pastora Neuza. Ó Deus, os capacite nessa obra, Senhor, dê forças a eles, Senhor, para cuidar, Senhor, da tua igreja. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pelas finanças da igreja, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, sobre a vida da igreja, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão desempregados encontrem, Senhor, um emprego em nome de Jesus. Senhor, nós oramos porque é de Ti que vem a nossa força para vencer, e em nome de Jesus eu profetizo e eu libero a vitória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você, um forte abraço, que você possa desfrutar da força que vem do céu, em o nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe.